A confusão entre temor e medo tem levado gerações de cristãos a um relacionamento distorcido com Deus. Nas traduções modernas da Bíblia, a expressão temor do Senhor aparece com frequência, mas raramente captamos sua profundidade real. O temor genuíno a Deus não é aquela sensação que nos paralisa diante de um perigo, mas uma reverência profunda diante da majestade divina. É nessa distinção que está a chave para uma vida cristã equilibrada. Salomão, nos Provérbios, escreveu que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. Ele não estava dizendo que precisamos viver aterrorizados diante de um Deus tirano. O rei sábio sabia que reconhecer a santidade absoluta de Deus, sua justiça perfeita e seu poder ilimitado é o começo de qualquer conhecimento verdadeiro. Esse reconhecimento nos posiciona corretamente no universo criado por Ele. É semelhante à criança que respeita profundamente seus pais não por medo de apanhar, mas porque entende que eles merecem honra e que suas orientações nascem do amor. O Antigo Testamento mostra essa distinção repetidamente. Abraão demonstrou temor do Senhor ao oferecer Isaque não porque achava que Deus o destruiria, mas porque reverenciava tanto sua palavra que obedeceu mesmo sem entender completamente. Moisés tirou as sandálias perto da sarça ardente não por terror, mas porque reconheceu que estava diante da santidade absoluta. Esses homens não foram paralisados pelo medo, foram transformados pelo temor reverente que os impulsionou a ações extraordinárias. No Novo Testamento, isso fica ainda mais claro. Pedro, em sua primeira carta, exorta: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, 1 Pedro 3:15. Essa santificação é exatamente o que significa temer a Deus na perspectiva cristã. Não é um recuo aterrorizado, mas uma consagração voluntária que vem do reconhecimento de quem Ele é. Paulo complementa isso ao escrever aos Filipenses sobre operar a própria salvação com temor e tremor, Filipenses 2:12, uma frase que alguns interpretam como ansiedade espiritual, quando na verdade aponta para uma seriedade santa em nossa caminhada com Deus. Já o medo é algo que Deus repetidamente nos manda rejeitar. Mais de 300 vezes na Bíblia encontramos variações de não temas. Quando o anjo apareceu a Maria anunciando que ela daria à luz o Salvador, começou dizendo: não temas, Maria. Lucas 1:30. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, ele logo falou: sou eu, não temais. João 6:20. Esses não eram convites ao desrespeito com Deus, mas afirmações de que o medo paralisante não tem lugar na vida de quem o conhece verdadeiramente. A psicologia já demonstrou que o medo crônico destrói o ser humano. Ele ativa constantemente nosso sistema de estresse, prejudica nossa capacidade de decidir racionalmente e nos prende em padrões defensivos de comportamento. No contexto espiritual, isso explica por que João foi tão enfático. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4:18. Um relacionamento com Deus baseado no medo contradiz tudo o que o Evangelho proclama sobre o Pai amoroso que corre ao encontro do filho pródigo. O temor do Senhor, porém, nos mantém em vigilância espiritual saudável. Deus não é um amigão cósmico que finge não ver o pecado ou aceita qualquer comportamento. A santidade divina exige resposta apropriada. Os filhos de Eli trataram as ofertas do Senhor com desprezo, e as consequências foram severas, precisamente porque faltava-lhes temor adequado. 1 Samuel 12:17. Ananias e Safira caíram mortos não porque Deus é cruel, mas porque sua mentira ao Espírito Santo revelou a ausência total de reverência pela santidade da igreja primitiva. Atos 5:1-11. Essa reverência produz resultados extraordinários na vida do crente. Provérbios associa o temor do Senhor com vida longa, riquezas verdadeiras, honra, confiança, seguro e afastamento do mal. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Provérbios las 12:27 de la tarde. Como seguir as instruções do fabricante de uma máquina complexa, não por medo de punição, mas porque ele sabe como sua criação funciona melhor. Tenho visto ao longo dos anos que cristãos dominados pelo medo se tornam rígidos, legalistas e incapazes de experimentar a liberdade que Cristo conquistou. Vivem preocupados se fizeram o suficiente, se oraram direito, se suas falhas os tiraram da graça divina. Esse tormento espiritual nada tem a ver com o temor bíblico. Por outro lado, quem cultiva reverência genuína demonstra confiança inabalável mesmo nas piores circunstâncias, porque sabe que aquele a quem serve é tanto soberano quanto bom. Precisamos entender que o temor apropriado inclui consciência da ira justa de Deus contra o pecado. A Escritura não nos deixa domesticar Deus numa caricatura permissiva. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31 continua sendo advertência solene para quem pisa o sangue da aliança. Mas essa ira não é caprichosa como a dos deuses pagãos. É a resposta necessária da santidade perfeita diante da rebelião deliberada. Para quem está em Cristo,
Essa ira foi completamente satisfeita na cruz, permitindo que nos aproximemos do trono da graça com confiança. Hebreus 4:16. Quanto mais conhecemos verdadeiramente a Deus, mais profunda fica a nossa reverência. Os serafins que clamam Santo, Santo, Santo diante do trono, Isaías 6:3, não estão apavorados. Estão maravilhados. Sua adoração contínua brota de compreensão cada vez maior da glória incomparável daquele que contemplam. Esse deveria ser nosso padrão, não um escravo que serve por medo do chicote. Na cultura atual, que valoriza a familiaridade casual e rejeita hierarquias, o conceito de temor reverente virou algo quase incompreensível. Tratamos todas as autoridades com suspeita e vemos qualquer exigência de respeito como ameaça à nossa autonomia. Essa mentalidade inevitavelmente contamina nossa espiritualidade, produzindo um cristianismo superficial que reduz Deus a assistente pessoal, cuja função é realizar nossos desejos. Recuperar o temor bíblico do Senhor é urgente não só para nossa saúde espiritual individual, mas para o testemunho coletivo da igreja. Precisamos abandonar tanto o medo paralisante quanto a familiaridade presunçosa. O caminho entre esses extremos é o temor do Senhor que nos capacita a nos aproximar com confiança do Pai Celestial, plenamente conscientes de que Ele é infinitamente santo e que nossa posição diante dele depende inteiramente da obra de Cristo. Essa postura produz adoração autêntica, obediência alegre, confiança inabalável e testemunho poderoso. Quando entendemos que o Deus que exige nosso temor reverente é o mesmo que demonstrou amor extremo ao entregar seu Filho por nós, descobrimos que o verdadeiro temor não aprisiona. Ele liberta para vivermos como fomos criados para viver. Como disse Charles Spurgeon, o temor de Deus mata todos os outros temores.